nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos, desde já quero te acolher e convidar você a divulgar este canal de evangelização. E hoje eu quero falar sobre Fátima, falar sobre as aparições de Nossa Senhora que ocorreram em Fátima. Então você que é devoto de Nossa Senhora, que possa então a divulgar, a gente conhecer melhor as aparições e divulgar também a mensagem dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que bom nós estarmos aqui e podemos falar da nossa Mãe bendita e santa e poder falar dessa aparição tão conhecida, né, dentro da nossa igreja e com eventos, podemos assim dizer, tão bem registrados, né, que faz parte, podemos dizer, de uma rol de aparições que nós temos de Nossa Senhora, como comenta um grande mariólogo francês, René Lauretin, já falecido, desde o século XIX, já com La Salette, em que Nossa Senhora já vai denunciando os pecados dentro do clero, dentro da igreja. Depois, ela aparecendo na Rua de Lubac para Catarina de Laboré, e posteriormente a Virgem aparecendo também em 1854 para Bernadette Soubirous, né, se identificando como a Imaculada Conceição de Jesus, Immaculée Conception, e depois no século XX, em 1917, aparecendo para os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta e Francisco, em 1917. 1917 é um ano muito emblemático, o começo, já a primeira metade do século XX, em que em 1917 nós vamos ter, já no primeiro, podemos dizer assim, no primeiros 50 anos, né, grandes revoluções dentro do século XX. Por quê? Porque nós vamos ter 1914 a 1918, então 1914 a 1918 nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. Então, quando Nossa Senhora aparece em 17, o mundo está vivendo, a Europa está vivendo a Primeira Guerra Mundial, em que nós tivemos mortes estrondosas e instrumentos de morte, né? Então as guerras estavam se dando com instrumentos de morte em massa, né? Já se estavam se usando gás mostarda, submarinos, e os grandes impérios estavam se destroçando. Eu estou aqui falando já no meio da Primeira Guerra Mundial. Então os grandes impérios, o Império Britânico, o Império Russo, do czar da Rússia, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, foram se desmembrando. Então, desde o início, quando teve o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, por Gravilo Príncipe, que fazia parte de uma sociedade secreta chamada Mão Negra. Em 1917 também fazia 400 anos da Reforma Protestante, que tivemos a desgraça com Lutero de rachar a igreja. Em 1917 também tivemos os 300 anos da criação oficial da maçonaria, que é criada em Londres, pelo menos são os registros históricos oficiais, em 1717. Um fato muito interessante com relação à maçonaria, que nos dizem os biógrafos do grande São Maximiliano Kolbe, um santo polonês, que ele estava na Praça São Pedro, em 1917, era um padre estudante em Roma, um padre polonês, e ele viu, né, um fenômeno, uma situação constrangedora, em que a maçonaria entrou na Praça São Pedro com baluartes, com estandartes de Lúcifer pisando a cabeça de São Miguel. E aí foi quando, então, o frei franciscano Maximiliano Kolbe teve a grande ideia, a grande inspiração de criar a chamada Milícia da Imaculada. Depois isso vai acontecer principalmente no Japão, para divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina católica pelos meios da imprensa então da época. Então, um ano emblemático. Mas, na realidade, as aparições em Fátima, a gente pode dizer Portugal, que fica na Península Ibérica, que surge, Portugal surge como colônia romana Portus, né, e Cali enquanto colônia celta, e as várias sucessivas invasões, né? Então Portugal já sofreu a invasão celta, já foi colônia romana, depois visigota,
visigótica, sueva, etc. E vai surgir principalmente com as guerras de religiões, em que nós vamos ter Afonso Henrique, que vai batalhar na Batalha de Ourique, isso 1000 e pouco, século XI, em que Jesus Cristo aparece para o rei, né? O primeiro rei de Portugal, podemos assim dizer, garantindo para ele a vitória sobre os muçulmanos, e que Portugal teria essa missão pioneira de levar o evangelho posteriormente, e de fato acontece depois de 400, 500 anos, com as grandes navegações. Começa-se então as aparições do chamado Anjo de Portugal. Aparece para os três, em 1916, um ano antes. As aparições de Nossa Senhora sempre vão ser dia 13, então 13 de maio, junho, julho, aí agosto teria, porém as crianças foram sequestradas por um delegado chamado Formiga, inclusive que as torturaram psicologicamente, as ameaçando de jogar no poço de azeite fervente, mas depois as libertou. E depois as aparições que aconteceram em 13 de setembro e 13 de outubro, que foi a última aparição, e o grande milagre, quando ela de fato deu o nome, né? Se manifestou para eles com esse nome. Primeiramente podemos dizer das aparições do anjo. O anjo aparece, se identifica como o anjo da paz, depois como o anjo de Portugal. Em duas situações aparece em dois locais, o Loco do Cabeço e depois no Poço do Arneiro. Interessante que se manifesta como um jovem, lindo, bonito, majestoso, luminoso, entre o céu e a terra. E ele traz a Eucaristia, ele tem uma hóstia numa mão e o cálice em outra. E ensina uma oração para eles. Então o anjo deixa o Santíssimo entre o céu e a terra, desce do céu, depois se coloca de joelhos juntamente com os três para fazer essa oração, ensina para eles essa oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente dos sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos merecimentos infinitos de seu Santíssimo Coração, e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores, entre os quais sou o primeiro. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ou seja, ensina uma oração de reparação. E o que é reparação? Você amar ao Senhor por você e amar pelos demais. É interessante, você diz que ama a Virgem Maria. Ela desceu do céu para dar uma mensagem, ela desceu do céu para dar um recado. Não foi meramente aparecer, eu não tenho nada que fazer, eu vou aparecer. Não, ela foi mandada por Deus. Ela foi enviada por Deus, descer nesse mundo cheio de pecados e para manifestar uma realidade que as pessoas muitas vezes se encontram esquecidas. Então o anjo falou que ele era o anjo de Portugal, o anjo da paz. Vemos essa realidade angélica. Os anjos não são seres humanos, não são seres desencarnados, espíritos de luz, humanos, evoluídos, como ensinam os kardecistas, por exemplo. Não, são outros seres, outras criaturas distintas de nós, não são humanos. Assim como nós temos criaturas minerais, vegetais, e assim vai subindo na escala da evolução dos seres, os insetos, os animais, as aves, pássaros, os peixes, os mamíferos vertebrados, os mamíferos, até chegar em nós homens, e entre nós homens em Deus. Então há uma infinitude de seres que nós damos o nome de anjos. Andelos, o malak do hebraico, significa mensageiros, seres de luz, porém não humanos, que servem ao Senhor. E alguns infelizmente se desviaram e se transformaram em demônios. Então os anjos, temos os anjos da guarda, que nos guardam até a nossa morte, até levar nossas almas para o tribunal do Senhor no dia da nossa morte. Mas também temos os anjos que guardam as nações. Então eu sou um anjo de Portugal, como temos também o anjo do Brasil. A Virgem, quando aparece para eles, vem nos dizer algumas realidades. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus Cristo morreu por nossa salvação, que a Igreja Católica é a verdadeira e que Jesus está no Santíssimo Sacramento do altar e que o inferno existe. Quando ela aparece para eles, ela abre os braços, sai um raio e diz assim: vós quereis padecer tudo aquilo que Deus quer vos enviar? E eles dizem sim. Então,
eles realmente começam a sofrer, em uns sofrimentos de reparação. Interessante que Lúcia começa a fazer várias perguntas para ela, e vai perguntando onde está fulano, onde está ciclano, pessoas que já morreram. Então ela diz, esse aqui está no céu, esse aqui está no céu. Essa não. Se eu não me engano, era uma chamada Amélia. Ela estará no purgatório até o final do mundo. E pergunta, e eu vou pro céu? Vai. E fulano vai pro céu? Vai. E o Francisco? Não, Francisco tem que rezar muitos rosários. Então, a Virgem vai mostrando essa realidade, né, dessa vida pós-morte que muitas vezes nós esquecemos, e principalmente do inferno, do risco de condenação. Porque no inferno todos nós já estamos pré-condenados se levamos nossa vida do jeito que nós queremos. Se nós não vivemos os mandamentos da lei de Deus, se nós não observamos os mandamentos, se nós não recebemos os sacramentos, se nós não abrimos nosso coração para Jesus, fatalmente, porque todos somos pecadores, como diz Paulo em Romanos, privados da glória de Deus. Algo que é muito interessante, que depois nós vamos ter assim, Lúcia via, escutava e falava com Nossa Senhora. Ela teria em torno de 10 anos, quando houve as aparições. Francisco teria 9 anos, e Francisco apenas via, não ouvia e nem falava. E Jacinta falava e ouvia, via e ouvia, porém não falava. Então Lúcia via, ouvia, falava, era mais completa. Jacinta apenas via e escutava, e o Francisco apenas via, né? E depois que teve essas aparições, eles realmente começaram a fazer verdadeiras penitências, né? Rezar muitos rosários, procurando uma vida de santidade para a salvação dos homens. Nossa Senhora tinha dito que iriam ter mortes jovens, iriam para o céu logo, como foi o caso de Francisco, que morreu, né, se não me engano, por uma gripe espanhola, por uma grande pandemia da época, no começo do século passado. E depois tivemos a Jacinta, que inclusive, quando foram remover, ela teve uma tuberculose, as costelas dela acabaram removendo sem anestesia. E ela dizia, ai Jesus, com aquele sotaque português, e acabou morrendo sem ninguém, naquele momento que ela morreu no hospital, numa cama de hospital, desassistida, mas já pré-anunciado por Nossa Senhora o tipo de morte que ela ia levar. E com relação a Lúcia, que Lúcia permaneceria. De fato, Lúcia vai falecer lá para 2001, 2002, bem no comecinho do século XXI, né? Grandes papas foram devotos de Nossa Senhora, como por exemplo o Papa João Paulo II, né? O Papa João Paulo II, para quem não sabe, quando teve o atentado em 1981, se eu não me engano, 81, 82, mas eu creio que é 81, quando o turco Ali Agca deu um disparo, deu vários disparos, mas se não me engano, uma bala só que conseguiu atingir o Papa na Praça São Pedro, de baixo para cima, e machucou o dedo dele e os intestinos, e milagrosamente a bala desviou-se. Então, o Papa João Paulo II, ele disse que foi o dedo de Nossa Senhora, e ele quase faleceu, porque a bala era para ter atingido o coração. Inclusive, quando a gente vai em Fátima, a gente vê na imagem, quando o Papa foi em Fátima, ele levou a bala, o projétil, e está na base da coroa que a imagem está utilizando da Virgem Maria. Se dizem, então, que se tem 3 segredos, 3 grandes mensagens. Quando eu fui em Fátima, eu fui em 1917 com o grupo Sumário Pontífico, com o grupo da Monfort, em 2017, né? E depois eu fui pela paróquia onde estou trabalhando, porque Madrid dá 6 horas de ônibus para Fátima, e em 2019, quando eu cheguei aqui. É uma experiência, a primeira vez que eu fui, chorei, né? É uma experiência que você sente o sobrenatural, principalmente quando você toma conhecimento como desenrolou as aparições e as mensagens. Então temos o primeiro segredo, que na verdade são mensagens, que é quando a Senhora mostra o inferno para os videntes. Ela abre os braços, sai um raio de luz, abre-se como que um chão, e eles veem o inferno. Vem almas junto com os demônios atormentando as almas dos condenados. E ela diz, muitas são as almas que se condenam porque não tem ninguém que reze por elas. Então é o chamado primeiro segredo de Fátima. E ela dizia que as modas, a forma de se vestir, a forma das pessoas se portarem,
também principalmente as mulheres, ofendiam muito a Nosso Senhor, e que os pecados sexuais, chamados pecados contra a pureza, contra o sexto mandamento, eram pecados que ofendiam muito a Deus Nosso Senhor. Então, o primeiro segredo de Fátima. Depois, o segundo, a Virgem disse assim, né? Se os homens não se emendarem, virá uma guerra, né? Na época de Pio XI. Só que você vai falar assim, mas padre, a Segunda Guerra Mundial começou na época de Pio XII, em 1939, quando Hitler invade a Polônia. Mas quando ela fala que vai começar uma guerra muito pior, na época de Pio XI, Nossa Senhora está se referindo já como que a miniatura da Segunda Guerra Mundial, que já aconteceu na Espanha, com a Guerra Civil Espanhola, em 1936. Então, de 1936 a 39, tivemos uma guerra fratricida aqui na Espanha entre o pessoal comunista e os católicos. Então, podemos dizer que isso é fruto do apelo não atendido dos homens com Nossa Senhora. Virá uma guerra muito pior do que essa, se os homens não me escutarem. E ela disse que da Rússia viria muitos erros, e que deveria se rezar pela conversão da Rússia e o Papa com os bispos consagrarem a Rússia ao seu Imaculado Coração. Esses erros da Rússia, a Rússia estava vivendo a Revolução Bolchevique comunista. Em 1916 assassinaram a família Romanov, né, o Nicolau Romanov, também a Czarina, a Alexandra Romanov, toda a família, as meninas e o menino também, que era hemoфílico. E depois instalou-se uma ditadura, né? Uma ditadura até chegar na época de Stalin mesmo. E que morreram muita gente. Milhares de pessoas. Pouca coisa se fala sobre as ditaduras comunistas, mas que foram tão terríveis quanto as de direita. Os homens não escutaram esse apelo. E se tem um terceiro segredo, que chegando lá em Fátima em 17, descobri que se desenrolou em 2. Então, porque a Virgem apresentava a cena e depois explicava. Então se desdobrou esse terceiro segredo, em que nós temos a cena e que depois nós temos a explicação, né? Que se desenrolou em 2 cartas, podemos dizer, uma que foi para o Papa direto. Então se diz que a carta que foi para o Papa é a carta que nós temos a explicação da cena, e depois nós temos a carta que foi descrita a própria cena. Então foi descrita a própria cena, está na Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, e com o Papa, na gaveta do Papa, apenas a explicação, que é o que realmente conta, né? Nós tivemos depois, na virada do ano 2000, uma declaração, uma interpretação desse terceiro segredo, feita pelo Cardeal Ratzinger, né, futuro Papa Bento XVI, que se dizia que se concretizou na pessoa de João Paulo II. Mas muitos fatimólogos dizem que não. Eu vou explicar por quê. Porque a cena é a seguinte: diz que vê um bispo de branco caminhando cambaleante, em que você tem um monte com uma cruz em cima do monte, e o bispo de branco caminhando cambaleante com cardeais, bispos e padres, rezando, e entre tiros. Os padres, todo o clero é assassinado com tiros. O Papa é assassinado com flechas e tiros. E ele tomba diante desse monte, que nós temos então a cruz em si mesmada. Aparece depois um anjo com uma espada na mão esquerda, flamejante, dizendo penitência, penitência, penitência. E depois colhe com regadores de cristais os anjos, o sangue do clero, e rega a cidade de Roma. Então essa é a cena. Agora a interpretação a gente não tem, né? Oficialmente tentaram dizer que esse bispo vestido de Roma seria João Paulo II, que sofreu um atentado, porém ele sobreviveu e depois viveu muito mais anos ainda. João Paulo II veio a falecer só em 2005, né? Ele toma posse em outubro de 78, vai morrer em 2005. É o terceiro maior pontificado da história da igreja. Primeiro temos São Pedro, o apóstolo, depois Pio IX, que reinou muitos anos na igreja, né, mais de 30 anos, e por fim o Papa João Paulo II, com cerca de 28 anos dentro da igreja. Então, o primeiro segredo, temos o inferno, o segundo, a Segunda Guerra Mundial, né, e o terceiro, essa realidade
que diz respeito à igreja e que podemos dizer que talvez é um pré-anúncio de uma grande crise na igreja. Depois, futuramente, a Lúcia ela vai entrar no convento das Doroteias e depois das Carmelitas e vai viver um tempo na Espanha, no convento de Pontevedra, na Espanha, e que Nossa Senhora depois vai fazer umas aparições para ela entre 1926 a 29 e vai ensinar para ela as devoções dos 5 primeiros sábados do mês, de forma a reparar o Imaculado Coração de Maria. Então, em poucas palavras, irmãos, deu um vídeo longo, 20 minutos, mas que possamos. A mensagem de Fátima é de conversão, é de que o inferno existe, que Deus nos ama, que Deus quer que sejamos salvos e que precisamos fazer por onde. Eu quero comentar a última aparição, quando ela aparece em outubro de 17, se tem mais de 70 mil pessoas e que foi testemunhada por milhares de pessoas que estavam lá, inclusive pessoas inimigas da igreja. E que você tem a aparição de São José, você tem de Nossa Senhora do Carmo, Jesus carregando a cruz e a Virgem. E ela se identifica como a Senhora do Rosário de Fátima. E depois dessa aparição, ela já havia anunciado antes para as videntes que teria um sinal para tirar toda e qualquer dúvida das pessoas sobre a veracidade das aparições. Então, houve o chamado milagre do céu, do sol. Então, o sol começa a dançar, dançar, dançar. Parece que ele sobe e desce. Na verdade, era um fenômeno atmosférico, mas para quem estava vendo, parecia que era o sol. E nos diz os relatos que as pessoas começavam a confessar seus pecados alto, porque pensavam que o mundo ia acabar, né? Um pouco antes teve uma grande chuva, então caiu uma chuva torrencial, e depois teve esse fenômeno do sol dançando no céu, e como que se aproximava e subia e bailava, e pensavam que então que iria acabar. E quando acabou, o sol se estabeleceu no seu eixo normal, as pessoas repararam que as suas roupas estavam completamente secas. E minutos antes havia tido uma verdadeira chuva torrencial, um verdadeiro dilúvio. E que muitas pessoas doentes, paralíticas, estavam curadas, paralíticos andando, pessoas que foram curadas. Então foram milagres, centenas de milagres, testemunhados por milhares de pessoas e registrado por jornais, e registrado por pessoas, inclusive maçons, ateias, comunistas, pessoas que eram inimigas da igreja. Vamos, queridos irmãos, atender ao apelo de nossa mãe. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Rezemos nosso rosário. A mensagem final da Virgem é: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Que esse Deus eterno todo-poderoso os abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém.